Ao nos aproximarmos das Escrituras, às vezes precisamos desacelerar. Aqui está Nancy DeMoss Wogemuth. Você nunca poderá conhecer o coração de Deus se não conhecer a palavra de Deus. E você não conhecerá a palavra de Deus se apenas percorrer rapidamente o seu conteúdo sem aprender a ler a palavra com atenção. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de A Sós com Deus, na voz de Renata Santos. Nesta era de tecnologia e das redes sociais ao alcance de seus dedos, você provavelmente recebe grandes volumes de informação muito rapidamente. Isso pode te levar a querer fazer tudo rapidamente. Mas há momentos em que você precisa parar e saborear o que está lendo. Nancy está aqui para explicar. Eu sou a mais velha de 7 filhos. Quando estávamos crescendo, havia certas habilidades que meu pai queria que aprendêssemos e nos incentivava a tornar parte da nossa vida. Uma dessas habilidades era a leitura dinâmica. Ele sentia que seria uma bênção na vida sermos capazes de ler rapidamente. Eu sou muito grata por essa habilidade e pelo treinamento. Mas, ao nos incentivar a aprender a ler rápido, ele nos lembrava de que havia 2 coisas que nunca se deveria ler rapidamente. A primeira são cartas de amor e a segunda são as Escrituras, a palavra de Deus. Se você já recebeu cartas de amor, sabe que, especialmente antes do casamento e naquela época quando não havia e-mail e não era tão barato falar ao telefone como é hoje, algumas de vocês se lembram bem como era namorar por correspondência, né? Quando você recebia aquela carta, não havia como simplesmente abri-la às pressas, dar uma olhada rápida e jogá-la de lado. Em vez disso, você ia se deter no conteúdo palavra por palavra, ler, reler e buscar cada nuance de significado que pudesse extrair daquela carta. Provavelmente você interpretava algumas coisas que nem estavam ali, mas só queria saber o que ele quer dizer, o que ele está pensando, o que ele está dizendo. Você lia atentamente, com cuidado. Bem, a Bíblia é uma carta de amor. É a carta de amor de Deus para nós. Ela revela o coração de Deus para nós. Quanto mais cuidadosamente, frequentemente e atentamente a lermos, mais compreenderemos o seu incrível e imensurável amor por nós. Você nunca poderá conhecer o coração de Deus se não conhecer a palavra de Deus. E você não conhecerá a palavra de Deus se apenas percorrer rapidamente o seu conteúdo sem aprender a ler a palavra com atenção. Na última sessão falamos sobre ler a palavra de Deus em oração. Agora vamos falar sobre ler a palavra de Deus com atenção. Eu quero dedicar esta sessão e mais uma ou 2 seguintes a como podemos ler a palavra de Deus atentamente. Deixe-me apenas dizer, se a lermos de forma apressada e casual, nunca extrairemos as riquezas que estão nela, nunca alcançaremos as profundezas que estão nas Escrituras. Salmo 19, versículo 10, nos diz que as palavras de Deus são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Você não anda pela rua e normalmente encontra algo tão valioso quanto o ouro. É uma mercadoria rara. Está enterrado profundamente na terra e mesmo assim, você gastaria tempo e esforço para procurá-lo, para extraí-lo da rocha em que está incrustado. A palavra de Deus é ouro. E sim, há alguns aspectos maravilhosos que estão apenas na superfície para pegarmos, mas há outros aspectos que você precisa alcançar profundamente. É necessário minerar, é preciso ler atentamente e com cuidado. Então, ao ler a palavra de Deus, faça uma pausa para meditar sobre o significado do que leu. Pare para pensar sobre o que ela está dizendo,
Absorva a palavra de Deus em seu ser, refletindo sobre ela, ponderando, revisitando-a várias vezes em sua mente, considerando-a, como você faria com aquela carta de amor, por todos os ângulos possíveis, até que aquela palavra se torne parte de você. É isso que Tiago quer dizer quando fala sobre engajar a palavra em nosso ser. A maneira de fazer isso é por meio da meditação. Repetidamente, as Escrituras falam sobre meditação. A palavra meditar é usada 25 vezes no Antigo Testamento em hebraico e é uma palavra que significa, na verdade, sussurrar. Pense em alguém sussurrando baixinho, gemendo, resmungando, pronunciando, falando. É realmente uma palavra verbal, meio que embaixo da respiração. Talvez ninguém mais consiga ouvir o que você está falando, mas você está sussurrando sobre algo. O dicionário expositivo de Vine diz que é um termo onomatopaico, uma daquelas palavras que soam como o que significam. Reflete, segundo ele, os suspiros e os sons baixos que alguém pode fazer enquanto medita. Você está pensando em algo, está refletindo sobre isso, ponderando e pode até mesmo estar falando sozinha, quase que pensando em voz alta. Bem, temos estudado o Salmo 119 e, novamente, deixe-me encorajá-las a abri-lo enquanto olhamos para alguns versículos sobre meditar na palavra de Deus, sussurrando a palavra de Deus, falando consigo mesmas, repetidas vezes. Versículo 15 do Salmo 119. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas darei respeito. É uma reflexão concentrada sobre algo. Eu vou pensar sobre isso. Eu não vou apenas ler como leio outdoors, enquanto estou dirigindo na estrada. Zoom, passou, foi-se, não sei o que disse. É assim que muitas vezes lemos a palavra de Deus, como se estivéssemos dirigindo a 100 km por hora e os outdoors apenas passando. Não sabemos o que eles disseram, qual a mensagem que querem transmitir. Não conseguiríamos lembrar o número de telefone para ligar, ou o site para acessar, ou até mesmo qual produto estava sendo anunciado, porque estávamos apenas meio que prestando atenção. Bem, as Escrituras dizem aqui no versículo 15: fixarei os meus olhos nos teus caminhos. Eu vou meditar, eu vou parar e olhar para aquele autor, eu vou parar e olhar para aquele sinal. Eu vou parar e examinar o que a palavra diz, o que significa. Vou fixar os meus olhos nela. Ao longo do Salmo 119, vemos o salmista dizendo que medita na palavra de Deus, mesmo em meio a diferentes circunstâncias da vida, não apenas quando está no seu momento devocional, às 6 da manhã ou às 8 da noite, ou sempre que passa seu tempo a sós com a palavra. Você precisa desse tempo todos os dias, mas ele diz ao longo do dia, em diferentes circunstâncias da vida: meditarei na tua palavra. Olha o versículo 23. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus decretos. Quando você estiver em dificuldades, pessoas estão te perseguindo, ele diz: esse é o momento de meditar na palavra de Deus. Versículo 78. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Mesmo quando eu estou sendo injustiçada por aqueles que não amam a tua lei. Versículo 27. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Quando você está no meio da criação de Deus, ou contemplando as obras de Deus, meditando sobre suas obras. Versículo 48. Para os teus mandamentos, que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Ele fala no versículo 54 sobre uma maneira de meditar que é cantando as Escrituras ao Senhor.
Versículo 54. Os teus decretos são o motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Enquanto eu caminho nessa vida peregrina, diz o salmista, canto as tuas palavras, canto-as de volta a ti, faço canções com as tuas leis e as canto a ti. Versículo 172 diz algo semelhante. Que a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justos. Veja, cantar é algo que não me deixam fazer aqui no Aviva Nossos Corações, embora eu realmente amaria. Eu simplesmente amo cantar ao Senhor. Porém, eu não tenho uma voz de canto que alguém, além do Senhor, queira ouvir. Mas às vezes eu canto músicas e hinos familiares. Quase sempre levo comigo um hinário, um livro de coros, para poder cantar as palavras do Senhor para Ele. Mas às vezes, ao ler as Escrituras, ocasionalmente invento a minha própria melodia. Não é nada que possa ser publicado, mas é apenas cantar, entoar, cantar, fazer música com a palavra do Senhor e cantá-la a Ele como forma de meditar, refletir nas Escrituras. É um ótimo motivo, por sinal, para ensinar os seus filhos a aprender canções das Escrituras. É assim que eles podem aprender a meditar na palavra de Deus. O salmista diz que, em todos os momentos, de dia e de noite, estará meditando na sua palavra. Versículo 62. No meio da noite eu me levanto para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Isso significa que, se você é uma mulher temente a Deus, vai se levantar toda noite à meia-noite para louvar o Senhor? Eu não acho que é isso que está dizendo. Creio que ele está dizendo: quando eu estiver acordada à meia-noite, se for despertada, o que eu farei é te louvar. Meditarei nas tuas leis justas. Versículo 97. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia, pensando na palavra, refletindo sobre ela, para que você não tenha apenas o seu tempo devocional por 30 minutos, ou seja lá quanto for, de manhã, e depois vá embora, e nas próximas 24 horas não se lembre do que leu, não pense sobre o que leu. Eu ouvi uma lição maravilhosa na escola dominical da minha igreja na semana passada, e um versículo do que foi ensinado realmente ficou comigo. Era 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. A professora fez um trabalho incrível ao explicar o significado daquela palavra, mostrando que a graça de Deus e a paz de Deus para nós são multiplicadas e disponíveis em toda circunstância da vida, se nós apenas buscarmos conhecer a Deus. É assim que recebemos mais graça e mais paz. Bem, eu estou apenas contando rapidamente, mas eu tenho meditado nesse versículo desde o último domingo, tentando torná-lo parte do meu ser, percebendo que, quando preciso de mais graça e de mais paz, o que eu preciso fazer é conhecer a Deus. Preciso conhecer a sua palavra, preciso conhecer Jesus melhor. É assim que eu obtenho graça e paz. Portanto, medito na palavra de Deus ao longo do dia. Versículo 147 do Salmo 119. Levanto-me antes do amanhecer e clamo. Na tua palavra espero confiante. Eu não sei se esse era um daqueles dias em que o salmista acordou cedo e pensou no que teria que enfrentar naquele dia, e já antes de sair da cama dizia: Senhor, ajuda-me, eu preciso de ti, eu não consigo passar por esse dia, minha esperança está na tua palavra. Posso imaginar que talvez ele tenha saído da cama e se ajoelhado, pegando o livro da lei do Senhor e dizendo: Senhor, dá-me o que eu preciso para enfrentar esse dia. Minha esperança está na tua palavra. Versículo 148. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra.
Recentemente eu conversava com uma amiga que tem tido dificuldades para dormir à noite e comentávamos como você pode usar esse tempo apenas deitada na sua cama, pensando no Senhor, refletindo sobre a sua palavra. Pega uma frase das Escrituras, medite nela, pondere sobre ela. Bem, a palavra de Deus promete sucesso àqueles que meditam na palavra de Deus. Você quer sucesso em seu caminhar com Deus? Quer crescer como cristã? Quer ter sucesso no ambiente de trabalho em que Deus te colocou? Quer representar bem a Cristo em sua vocação? Quer ser bem-sucedida como esposa, amando seu marido? Quer ser bem-sucedida como mãe, criando filhos que amam o Senhor? Quer ser bem-sucedida como avó? Em todas as fases da vida, quer ser bem-sucedida no chamado de Deus? A única coisa na palavra de Deus que promete sucesso é meditar na palavra do Senhor. Salmo 1, versículos 2 a 3 diz assim: Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Não importa a idade, não importa o estresse, não importa quão difícil seja a vida, nem as circunstâncias, aquela pessoa que medita na lei do Senhor dia e noite, suas folhas nunca murcham, nunca se torna espiritualmente estéril, está sempre dando fruto e em tudo que faz, prospera. Se você tiver o Salmo 119 à mão, olhe para o versículo 16. No Salmo 119, versículo 16, o salmista disse: Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Então, no versículo 93, nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Várias vezes ao longo do Salmo 119, ouvimos o salmista dizendo: Não me esquecerei da tua palavra. E o que isso significa, lembrar da tua palavra? Para lembrar da palavra de Deus, precisamos passar tempo memorizando as Escrituras. Deus pode não pedir que você memorize todo o Novo Testamento, e nada sobre memorizar a Bíblia inteira te torna mais espiritual do que alguém que não faz isso. Mas, se você quer que a palavra de Deus realmente seja incorporada ao seu ser, uma das coisas que ajuda é memorizar trechos das Escrituras. Tenho tido mais dificuldades em memorizar a palavra, agora com a idade chegando, e por usar diferentes traduções. Mas por muitos anos eu passei bastante tempo memorizando as Escrituras. Eu tenho encontrado tanto benefício e bênção desses anos de memorizar a palavra, colocando-a em minha mente e coração. Isso tem sido uma das maiores ajudas, não apenas para meditar nas Escrituras, mas para realmente torná-la parte do meu ser. Agora eu posso ouvir alguém dizendo: mas eu simplesmente não consigo memorizar. Na verdade, hoje eu simpatizo um pouco mais com as pessoas que dizem isso do que há 10 anos. Isso me leva a dizer, aliás, como é importante que crianças e jovens memorizem as Escrituras enquanto podem, enquanto ainda não é tão difícil. Costumo dizer às mães que, se eu estivesse criando filhos hoje, uma coisa que eu faria sem dúvida seria garantir que essas crianças memorizassem capítulos e livros da Palavra de Deus. As crianças conseguem memorizar. Elas podem guardar a Palavra de Deus em seus corações. Eu me certificaria de que minhas crianças estivessem memorizando o livro de Provérbios, muitos dos Salmos, grande parte do Novo Testamento. Me certificaria de colocar essas verdades em suas mentes, em seus sistemas, porque eu vi em minha própria vida o valor de grande parte dessa memorização feita quando eu era menina e jovem. Mas nós, que já não somos mais meninas e jovens, podemos pensar: eu não consigo memorizar.
Bem, eu li um autor, Don Whitney, que disse que a questão não é tanto a nossa incapacidade de memorizar, mas nossa motivação. E ele disse: e se eu te oferecesse $1.000 por cada versículo que você memorizar nos próximos 7 dias? Você acha que a sua atitude em relação à memorização das Escrituras e a sua habilidade de memorizar melhorariam? Qualquer recompensa financeira seria mínima em comparação com o valor acumulado do tesouro da palavra de Deus depositado em sua mente. É uma questão de motivação. O fato é que todas nós memorizamos o tempo todo. Memorizamos os nomes de pessoas. De fato, algumas têm maior facilidade do que outras. Mas memorizamos. Memorizamos comerciais de TV, números de cartão de crédito, números de telefone. Memorizamos as coisas que consideramos importantes ou que temos motivação para memorizar, ou que usamos repetidamente, coisas que fazem parte da nossa vida diária. A memorização das Escrituras não é tão diferente. Ela requer motivação, um motivo para querer, e revisão sistemática e regular. Caso você nunca tenha memorizado as Escrituras antes, ou não faz isso há algum tempo, eu gostaria de encorajá-la a começar com pequenas porções, talvez apenas 1 ou 2 versículos por semana. Anote-os em um cartão. Escolha versículos que se relacionem a preocupações ou necessidades específicas da sua vida, qualquer que seja a fase da sua vida. Peça a Deus que a guie para passagens que ajudem a santificá-la naquela temporada ou naquela necessidade da sua vida. Se você está lutando, por exemplo, com falar demais ou com um espírito crítico, procure alguns versículos em Provérbios sobre a língua. Anote-os em um cartão e leve-o com você. Em diferentes momentos e lugares, revise-os repetidamente em sua mente ao longo do dia. Revise as Escrituras que você está memorizando antes de dormir. Isso ajuda muito a reforçar a palavra em sua memória, porque aquilo com que você vai para a cama à noite, muitas vezes, é o que vai trabalhar em seu subconsciente durante a noite. Eu descobri que isso é uma ferramenta útil para a memorização das Escrituras. Memorize com uma amiga. Peça a uma amiga de oração, uma amiga de caminhada, seu cônjuge ou seus filhos para memorizarem algumas passagens com você. Assim vocês podem se encorajar mutuamente e recitar a palavra umas para as outras. À medida que você memoriza as Escrituras, experimentará muitos benefícios em sua vida. Você descobrirá que a palavra de Deus limpa e renova sua mente, mantém você longe do pecado, fornece discernimento e direção quando você está em situações reais da vida e não tem a sua Bíblia à mão. O que você tem armazenado em seu coração é o que lhe dará direção. Fortalece o seu espírito. Ajuda a combater os ataques do inimigo em sua mente e em suas emoções. Todas nós, como mulheres, sabemos o que isso significa. Sabemos como é, em certos momentos do mês ou em diferentes estações da vida, ter as nossas emoções e a nossa mente descontroladas. Seu marido e seus filhos podem não entender o que está acontecendo e você pode não ter certeza do que está acontecendo. Se você tiver as Escrituras armazenadas em seu coração, verá que elas guardarão a sua mente, guardarão suas emoções quando tudo parecer fora de controle. A memorização das Escrituras ajudará a aumentar os seus desejos espirituais, dando mais fome de Deus. Ela diminuirá os seus desejos carnais à medida que você memorizar as Escrituras. Ela a protegerá de padrões de pensamentos equivocados. Ela ajudará você a fixar sua mente e seu afeto nas coisas lá do alto. Lembro-me, quando criança, de ter recebido uma carta de uma mulher mais velha, amiga da nossa família, e nunca a esqueci. Ela me escreveu quando eu era pequena e me desafiou a começar a memorizar um versículo das Escrituras por semana.
Ela dizia que a palavra de Deus é como pérolas. Disse que ao final de 1 ano, se eu fizesse isso, teria 52 pérolas, versículos das Escrituras, em meu cordão. Eu não cumpri isso, um versículo por semana, ao longo dos anos, mas tem sido um grande lembrete. Algo que ficou na minha mente foi esse desafio de uma mulher mais velha para memorizar a palavra de Deus. Ao ler as vidas, as biografias de grandes homens e mulheres de Deus, vi o valor que a memorização das Escrituras teve em suas vidas. Recentemente li um livro chamado The Pastor's Wife, a esposa do pastor, uma autobiografia de Sabina Wurmbrand, cuja vida como esposa de pastor incluiu períodos de prisão sob o regime comunista da Romênia, durante 14 anos de prisão de seu marido, e, por um período, ela própria também esteve presa. E ela escreve no livro: após o trabalho, mulheres vinham até os presos religiosos e pediam, imploravam para que contássemos algo do que lembrávamos da Bíblia, enquanto estavam na prisão. As palavras davam esperança, conforto e vida. Não tínhamos Bíblia. Sentíamos fome dela mais do que de pão. Como eu desejava ter aprendido mais de cor. Mas repetíamos diariamente os trechos que sabíamos, e à noite também, quando realizávamos vigílias de oração. Outros cristãos, como eu, haviam memorizado deliberadamente longos trechos, sabendo que logo sua vez de descansar chegaria. Eles traziam riquezas para a prisão. Não é incrível? Quais eram essas riquezas? Era o tesouro da palavra de Deus guardado em seus corações. Ela disse: enquanto outros brigavam e discutiam, nós nos deitávamos em nossos colchões e usávamos a Bíblia para oração e meditação, repetindo seus versículos a nós mesmas durante longas noites. Aprendíamos o que os recém-chegados traziam e ensinávamos a eles o que sabíamos. Assim, uma Bíblia não escrita circulava por todas as prisões da Romênia. Ao ler esse relato, pensei no Salmo 119, versículo 61. Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. Talvez você nunca se encontre presa, literalmente, por sua fé. Mas pode ser que você viva em uma prisão, no seu casamento, em uma situação familiar, no trabalho, na igreja, no bairro. Se sentir como se fosse uma prisão. Embora as cordas dos ímpios me prendam, qual é a minha esperança? Não me esqueço da tua lei. Nesse Demoslog, você tem explicado como conhecer as Escrituras nos dá tanta esperança. No Aviva Nossos Corações, somos apaixonadas por ajudá-la a entrar na Palavra de Deus e a permitir que a Palavra de Deus entre em você. Caso ainda não tenha se inscrito no desafio de leitura da Palavra em 365 dias, ainda dá tempo. Visite nosso site e inscreva-se ainda hoje. Receba e-mails diariamente com incentivos à leitura. Você sabia que ler a Bíblia pode ser como preparar uma refeição? Quero que você se imagine abrindo a sua geladeira em casa, feche os olhos e estenda a mão para pegar os itens que alcançar. Você retira 3 ou 4 itens e isso seria a sua refeição. Você poderia pegar um pote de maionese, um vidro de picos, um pêssego ou qualquer outra coisa que estivesse na geladeira agora. E você pensaria: olha, mas essa é uma forma péssima de montar um cardápio. Eu concordo. Mas essa é uma imagem de como muitas pessoas abordam a palavra de Deus. Elas simplesmente pegam cegamente o que encontram primeiro. Abrem a Bíblia, escolhem um trecho aqui, outro ali, sem sequência, sem ordem específica, e é assim que elas leem as Escrituras. Sabemos que nossos corpos exigem fisicamente refeições e dietas equilibradas para se manterem saudáveis. Se você se alimentar apenas de um tipo de comida e não tiver uma dieta balanceada, seu corpo vai sentir isso mais cedo ou mais tarde.
Da mesma forma, nossos espíritos precisam do equilíbrio, que vem de absorver toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus, e não apenas nos limitarmos àqueles trechos que parecem especialmente apetitosos, ou simplesmente aos trechos que pegamos cegamente enquanto corremos pelas Escrituras. Acredito que o crescimento espiritual de muitos cristãos é prejudicado por causa de sua dieta espiritual. Amanhã abordaremos o tema de uma leitura equilibrada da palavra. Aguardamos você! O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.